Dá instrução ao sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Os diálogos teológicos desta sexta-feira estão especialmente programados para que você possa abordar conosco os mais diversos assuntos. Hoje nós recebemos a visita do nosso consultor teológico, o pastor Claudionor de Andrade, para responder as perguntas que os meus amados irmãos enviaram para cá ao longo desta semana através das redes sociais da ETAD. Eu sou o pastor Gunnar Berg e você está nos Diálogos Teológicos. Meus amados irmãos, este Diálogos Teológicos está especial. Hoje estamos aqui com o estúdio cheio, estamos todos reunidos porque estamos recebendo a visita do nosso consultor teológico, o pastor Claudionor. Por isso aqui ao meu lado está hoje o irmão Bruno William. Toda sexta-feira o irmão Bruno traz a coluna literária do nosso programa, mas hoje ele está conosco. Bruno, seja bem-vindo. Pai do Senhor, meus irmãos. A seguir, o irmão Alexandre Valeriano, que encerra os nossos programas todas as sextas-feiras com uma palavra devocional. A paz do Senhor a todos. E o irmão Mike, que toda sexta-feira divide comigo essa apresentação. Irmão Mike. Paz do Senhor a todos. E estamos juntos aqui porque vamos hoje poder ouvir o pastor Claudionor de Andrade, nosso consultor teológico, responder às perguntas que os alunos enviaram ao longo dessa semana pelas redes sociais da ETAD. Pastor Claudionor, seja muito bem-vindo. Eu vos cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como eu disse aos irmãos, hoje temos as perguntas que foram enviadas pelos alunos. Mas a primeira pergunta, por acaso, não foi por um aluno. Foi por um jovem, um adolescente, que não é aluno da ETAD, mas interessado nos assuntos de teologia. Vamos começar então por essa primeira pergunta. Pai do Senhor, meu nome é Felipe de Andrade Bandeira e eu falo aqui do Rio de Janeiro. Na sua opinião, existe uma ordem certa para o novo convertido ler os livros da Bíblia, de forma que ele possa entender melhor as Escrituras? E qual seria essa ordem? Muito obrigado pela resposta. Então, pastor Claudionor, o novo convertido começa a ler a Bíblia por onde? Querido Felipe, eu vou responder-lhe esta pergunta de acordo com a minha experiência. Eu comecei a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Eu li todo o Novo Testamento, achei aquele livro, o livro dos livros, o Novo Concerto, uma obra-prima. Para mim, a palavra de Deus. Eu deveria ter 12 ou 13 anos, não me engano. Depois de ler todo o Novo Testamento, passei a ler a Bíblia toda. Eu fui para o livro de Gênesis e li a Bíblia uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia em voz alta, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. Hoje, em relação ao novo convertido, eu daria este conselho. Em primeiro lugar, comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. Por quê? Nós temos ali a vida de Cristo. Uma doutrina altíssima, mas ao mesmo tempo simples. Por intermédio desta doutrina, conscientizamo-nos que o Senhor Jesus Cristo era e é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E depois, o novo convertido, é o meu conselho, deve começar a ler a Bíblia toda. Do livro de Gênesis ao último livro, o Apocalipse. Agora, nós temos de preparar para o novo convertido um kit. Um exemplar da Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. A harpa cristã, que deve ser lida, cantada e entoada, porque em nosso inário nós cantamos as nossas doutrinas, entoamos a nossa teologia. É um inário de excelência, de um excelente português. E nós devemos recomendar ao novo convertido a nossa declaração de fé e a história das Assembleias de Deus. Não esquecendo, é claro,
o discipulado indispensável, querido Felipe, queridos irmãos, para o novo convertido. Porque hoje, infelizmente, alguns de nossos novos convertidos não sabem a história das Assembleias de Deus, não nos conhecem os pais fundadores, não trazem mais em si a nossa história e a nossa tradição. Nós temos uma pergunta que talvez deva ficar para o final do programa, que é a respeito de Atos capítulo 2 e as línguas estranhas. Porém, há uma outra que fala sobre dons espirituais e talvez seja um bom momento, porque ela procura saber que equilíbrio há entre dons e a Bíblia. Bom, Mike, leia para nós a pergunta, meu irmão. Nós pentecostais cremos na suficiência das Escrituras e também na contemporaneidade dos dons espirituais, incluindo, obviamente, o de profecia. Pergunto: é possível conciliar o ensino da suficiência das Escrituras com o ensino da vigência da atualidade do dom de profecia? Aceitar uma profecia é uma forma de rejeição à suficiência das Escrituras? A pergunta foi feita pelo irmão Adejarlan Ramos, da cidade de Barreiras, na Bahia. Em primeiro lugar, nós pentecostais cremos piedosamente na atualidade do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Ora, eu nunca vi qualquer contradição entre o dom espiritual da profecia e a Bíblia Sagrada em si. Todos sabemos que a Bíblia Sagrada é inspirada, a inerrante, a infalível, a toda suficiente e completa Palavra de Deus. As profecias que temos hoje em nossas igrejas não são profecias canônicas. Noutras palavras, elas não são enunciadas para serem apensadas ou indexadas à Bíblia Sagrada, ao texto canônico que temos hoje. A função de uma profecia estática, congregacional, é tríplice. Ela vem para consolar, para exortar e para edificar. Ela não vem para modificar profecias, para alterar a história sagrada ou para mostrar a insuficiência e a completude do texto canônico, do texto sacro. Então, podemos sim aceitar as profecias. É a recomendação de Paulo. Não apagueis o espírito. E isto significa que não devemos rejeitar as profecias. Mas o mesmo Paulo diz que, quando há algum enunciado profético, nós devemos conferir se esse enunciado, se esta profecia, vinda por intermédio dos dons espirituais, está de acordo com a Bíblia Sagrada, que é o nosso padrão, que é o nosso cânon, que é a nossa norma. Então, eu não vejo nenhuma contradição entre os dons espirituais que nos são doados pelo Espírito Santo em relação ao cânon sagrado. Aliás, o próprio cânon sagrado diz-nos que nos últimos tempos nós teríamos dons espirituais. Joel, que os nossos jovens terão sonhos, terão visões, e que a profecia, as línguas estranhas, com a interpretação, nós temos nesses dons geminados uma profecia. E às vezes temo-la também de forma declarada. A minha recomendação é: buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. A minha recomendação não, a recomendação apostólica de Paulo. Há perguntas que chegaram através do Instagram. Irmão Alexandre, leia uma dessas para nós, por favor.
O cristão deve acreditar na cosmologia descrita na Bíblia ou a cosmologia que a ciência defende? Quem pergunta é Gabriel Juvenato. Em minha simplicidade, em minha singeleza, eu sempre aceitei a Bíblia Sagrada do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse. E a nossa cosmologia bíblica, divina, sacra, canônica é perfeitíssima. Nós temos em Josué capítulo 10 aquele grande milagre, quando o sol se deteve naquela região de Israel. Nós observamos que o autor sagrado descreveu aquele milagre a partir do ponto de vista fenomenológico, ou seja, como foi observado. E o mesmo recurso linguístico usamos até o dia de hoje. Dizemos, o sol está nascendo, o sol está se pondo, escondendo-se. Eu não vejo qualquer contradição. Eu acredito que mesmo os astrônomos atuais, os físicos atuais, aqueles que estudam toda a mecânica celeste, usam o mesmo linguajar. Olha, o sol está nascendo, o sol está se pondo. Nós vamos, por exemplo, a um canal de notícias e vemos lá meteorologia, o nascer do sol, o pôr do sol. Então, eu aceito a cosmologia que o meu Deus deixou na Bíblia Sagrada. Quanto às outras cosmologias, estão sendo estudadas, pesquisadas. E de vez em quando, nós observamos que os próprios cientistas entram em contradição consigo mesmos. Então, aceitemos a palavra de Deus em sua simplicidade. A Bíblia jamais entrará em contradição com a verdadeira ciência. A Bíblia está acima da razão, mas não a contradiz quando a razão humana é usada corretamente para explicar aquilo que Deus deixou-nos. Aliás, é a nossa missão explicar a criação divina. Por isso, usemos a nossa razão, mas não nos tornemos jamais inimigos da palavra de Deus. A aceitação da cosmologia bíblica implica obrigatoriamente em aceitar como literal tudo aquilo que está escrito nos primeiros capítulos de Gênesis, inclusive na criação, naqueles períodos de 24 horas. É isso mesmo? Perfeitamente. Eu aceito literalmente aqueles 11 primeiros capítulos, os 11 primeiros capítulos da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que houve tarde e manhã, primeiro dia. Se esses dias fossem geológicos, intermináveis, compreendendo milhões e milhões e milhões de anos, nós não teríamos essa expressão. Tarde e manhã, tarde e manhã. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Quando nós chegamos ao sétimo dia, no qual o nosso Senhor descansou de toda a sua obra. Esse sétimo dia foi geológico também. É por isso que declaramos que a criação do ser humano no sexto dia foi imediata e foi direta. O próprio Deus encarregou-se de nossa criação. Acreditar nos 11 primeiros capítulos da Bíblia dá-nos a garantia suficiente para entrarmos no céu. Hoje eu vejo alguns teólogos emproados, cheios de si, orgulhosos, querendo contraditar a Bíblia Sagrada. E o Senhor, lá do céu, ri-se deles. O Senhor ri. É o que
O salmista diz, Salmo de número 2, o Senhor ri-se deles, porque são risíveis. Ao passo que muitos irmãozinhos simples, que estão sendo alfabetizados agora, tomam a palavra de Deus de uma forma tão simples e tão singela e são edificados. É aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse, que o Pai Celeste escondeu os seus mistérios, as suas belezas dos sábios e entendidos, pois orgulhosos e soberbos, e revelou todos os seus mistérios aos simples, aos pequeninos e singelos. Eu prefiro ler a Bíblia com a mesma singeleza com que eu iniciei a sua leitura aos 12 ou 13 anos de idade. Pastor, hoje mais cedo a gente estava conversando sobre a missão do teólogo. E a pergunta do irmão Wagner Luiz Cuiabá, ela vem bem a calhar agora. Porque ele pergunta assim, a teologia esfria o crente? Olha, nós temos 2 tipos de teologia. Em primeiro lugar, nós não encontramos este termo nas Sagradas Escrituras, nem o termo teólogo. Isso não significa que, no tempo do Novo Testamento, não houvesse os vocábulos teologia e teólogo. Havia, sim. Mas a Bíblia procura usar e usa esses termos. Homem de Deus, doutor e mestre, que são dons ministeriais. E aquilo que nós chamamos de teologia, a Bíblia chama tão somente de sã doutrina. E nós devemos falar tudo quanto convém à sã doutrina. Quanto à teologia ruim, não somente esfria o crente, mas leva-o a perder a alma e a cair no lago de fogo. Então precisamos tomar muito cuidado. O verdadeiro teólogo, quem é? Vamos usar esse termo porque já está devidamente consagrado na igreja cristã. O verdadeiro teólogo é aquele que diz como o santo salmista, amo o Senhor. O verdadeiro teólogo é aquele que anda com Deus, como Enoque. Enoque andou com o Senhor por 300 anos. Sabe o que isso significa? Uma vida ministerial de 300 anos andando com o Senhor, profetizando e exercendo o seu ministério. O verdadeiro teólogo, quando abre a Bíblia, não usa um método histórico crítico para ir ao texto sagrado. Ele não dialoga com o texto sagrado. Ele abre a Bíblia para ser criticado e não para criticar. Não é a sua missão criticar o texto. Ele se curva. Ele não vai dialogar com o texto sagrado. Ele vai curvar-se para ouvir a palavra de Deus como o pequenino Samuel. Teólogo, disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Agora, qual a nossa situação hoje? Vemos aí jovens teólogos, alguns velhos, que são os profetas velhos de hoje, abrindo a Bíblia Sagrada para criticá-la. Será que esses homens não têm noção de vida eterna? Dão muito mais lugar a cursos como a ciência da religião e outras tralhas pós-modernas, mas desprezam a Moisés, os outros profetas e o próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a teologia ruim esfria o crente e leva-o para o lago de fogo. Não devemos nos esquecer de uma coisa, que o maior teólogo de todos, que esteve com Deus em sua presença, já tem o seu lugar reservado no lago de fogo. Porque o inferno foi-lhe preparado especificamente. Eu posso dizer que é
a única predestinação negativa que temos na Bíblia Sagrada é de Satanás. É de Satanás. Então, muitos estão fazendo teologia e tornando-se pequenos diabos. Estudam teologia simplesmente para confrontar a Igreja do Cordeiro. Pastor Claudionor, próxima pergunta é do irmão Anderson. E ele pergunta: é verdade que os filhos de Deus, anjos, tiveram relação com os filhos dos homens? O Senhor Jesus Cristo disse o quê? Que os anjos não se casam e não se dão em casamento como os filhos desta geração ou como os seres humanos. Na eternidade não haverá casamento, intercurso carnal, não haverá bodas, a não ser as bodas do Cordeiro com a igreja. Então, em Gênesis capítulo 6, nós temos o quê? Nós temos uma geração dantes piedosa, a geração de Sete, cujos varões eram conhecidos como filhos de Deus. Em sua piedade, foram eles adotados pelo Senhor, mas corrompidos pela geração de Caim, por aquelas mulheres perversas, começaram a ter intercurso carnal com elas, seres humanos. Os varões de Sete com as varoas de Caim. Agora, nós observamos o quê? Que naquele tempo havia gigantes, não somente homens grandes, homens arrogants, mas líderes. Então, a apostasia da primeira civilização humana começou com os líderes. Eles deveriam dar o exemplo, mas não o fizeram. E resolveram ter intercurso carnal com as filhas de Caim, e o resultado foi a destruição da primeira civilização humana, que deve ter durado entre 2.000, 2.500 ou talvez 3.000 anos. A Bíblia não entra em detalhes acerca da primeira civilização, mas ao ser destruída, já estava bastante adiantada tecnologicamente. E a sua maldade era extrema. Ali, o grande objeto de idolatria era o ser humano. Aqueles varões de renome dos tempos antigos. O irmão Rafael Teixeira, ele pergunta assim, pastor: existe base bíblica para afirmar qual é o espinho na carne de Paulo? Olha, nós não temos nenhuma base bíblica. Que era um espinho? Era. O próprio Paulo o confessa. Aquilo que a Bíblia não diz, nós não precisamos dizer. Quando a Bíblia se cala, nós não devemos ter voz alguma. Devemos ficar no texto bíblico. Há muitas especulações a esse respeito. Uns dizem que Paulo sofria da visão, os seus olhos eram fracos, praticamente nulos. Eu não acredito. Outros dizem que era uma enfermidade. Eu não sei. E outros dizem ainda que era uma afronta. O que nós sabemos era que Paulo, durante o seu ministério, sempre sofreu uma forte oposição de Satanás. E aquele espinho dizia-lhe tão somente uma coisa: Paulo, a minha graça te basta. Essas oposições e esses espinhos são naturais, ou melhor, são sobrenaturais na vida de um homem de Deus. Mas fique descansado. A minha graça é suficiente para a sua vida. Pastor Claudionor, vou fazer a pergunta que eu mesmo enviei para a caixa de perguntas do Instagram da ETAD e vou reformulá-la um pouquinho. Nós estamos aí indo para um período da pandemia onde as vacinas estão sendo distribuídas e eu gostaria de tendo esse contexto em mente, de questionar o senhor a respeito de uma questão.
tem-se a impressão de que o nosso Deus age, do nosso Deus sempre age, ele sempre trabalha, na verdade, mas tem-se a impressão que Deus sempre age de maneira sobrenatural. Então, quando os limites humanos acabam, a gente pensa que é aí que Deus inicia. E a minha pergunta é a seguinte: Deus age apenas nos meios sobrenaturais? Com relação à pandemia, por exemplo, Deus agiria excluindo esse vírus de uma forma imediata e momentânea? Ou o Senhor pode agir pelo seu poder, pela sua soberania, por meios naturais, por meios científicos, através da ciência? Como que o Senhor enxerga isso? Antes de tudo, eu confesso que estamos vivendo um momento da história humana simplesmente singular, inusitado. Nós não sabemos o que exatamente está acontecendo. Eu só posso garantir-lhes algo muito importante. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, jamais perdeu o controle da situação. E a sua igreja, não obstante um pouco flagelada agora, por não poder reunir-se, realizar determinadas cerimônias ou solenidades, a sua igreja prossegue marchando em direção a Jerusalém Celeste. Nós não sabemos onde começa a verdade e onde termina a mentira. Mas eu posso garantir-lhes algo muito importante. Vou repetir: o nosso Deus continua ordenando e coordenando todas as coisas. Talvez neste momento, os homens, os poderosos desta terra, pensam que finalmente conseguimos calar a boca da igreja. Eu não estou dizendo aqui que não estamos a enfrentar uma pandemia. Pelo contrário, eu acho que neste momento estamos a enfrentar algo que os cientistas chamam de sindemia, se não me engano. Ou seja, juntamente com este vírus coronas, nós temos, por exemplo, a AIDS, que é a maior epidemia dos últimos tempos. Ela já ceifou a vida de 25 ou 30 milhões de seres humanos, segundo eu ouvi recentemente. É uma situação dificílima. Agora, que o anticristo está trabalhando nesta situação, está. Claro que está. O anticristo quer assumir precocemente o controle da terra. Mas em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, observamos o quê? Que ele só assumirá o controle deste mundo, ilimitadamente, após o rapto da igreja. Quando estivermos com o Senhor, aí, Mike, ele assumirá. Mas que há mentes diabólicas trabalhando neste momento para roubar-nos a liberdade, o culto e o conhecimento divino, não podemos duvidar. Acontece sim. É por isso que eu conclamo neste momento o povo de Deus. Oremos, jejuemos, leiamos a Bíblia, santifiquemos a nossa vida para que possamos suportar toda essa tormenta. Deus permitiu esse estado de coisas para quê? Para trazer pecados à tona, para revelar iniquidades, crimes e outras coisas feias e impensáveis. De vez em quando, a humanidade passa por um período deste. Mas nós devemos estar absolutamente tranquilos. O Senhor sabe como guardar a sua igreja, os seus santos e aqueles que o temem. A essa pandemia, digamos que sim, não vamos negá-la. Mas há outras doenças que podem levar-nos à morte também, como a meningite, como gripes que ainda não foram descobertas,
Mas não é por causa disso que nós devemos encerrar a nossa vida. Ou devemos resetá-la. Não. Continuaremos sabendo que a nossa existência está nas mãos de Deus. É claro que, como servos de Deus, seremos prudentes, cuidadosos com a nossa saúde, tomaremos todas as recomendações necessárias, mas sabendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor. De acordo com o seu querer, viveremos. De acordo com a sua vontade, morreremos. Agora, quer vivamos, quer morramos, louvado seja o nome do Senhor. A minha recomendação a todas as igrejas: orem, continuem a anunciar o Evangelho, a ungir os enfermos, sim, se eles estão enfermos, precisam da nossa unção. E não vamos parar de tomar a Santa Ceia. Não vamos. Ora, se os shoppings estão cheios, se as praças de alimentação estão cheias, por que nós, servos de Deus, não podemos participar da Santa Ceia? Podemos sim, e vamos participar. E oremos pelas autoridades para que sejam iluminadas e reconheçam que, acima de todos os potentados humanos, está o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora, quanto às pragas e pestes e epidemias, é algo bíblico. Nós estamos no final dos tempos e outras pragas piores aparecerão. Mas, quer vivamos, quer morramos, louvado seja o nome do Senhor. Acho que temos tempo para mais duas perguntas. Uma aqui do Instagram e a outra que chegou por vídeo pelo WhatsApp. Então, antes do irmão Alexandre ler a pergunta que ele selecionou, nós queremos agradecer a todos os irmãos que enviaram perguntas. Aqui na tela mesmo temos o irmão Paulo, o irmão Bruno Gomes, irmão Jean, irmão Edilson, o irmão Rafael, o irmão Mike, que enviou pergunta para ele mesmo. Então, Deus abençoe esses irmãos e todos os outros. Mas, irmão Alexandre, que pergunta dessas o irmão selecionou para estudarmos agora? Selecionei a pergunta do irmão Jean Carlos. Ele diz assim: quais são os princípios litúrgicos bíblicos? Em primeiro lugar, nós devemos conscientizar-nos de que, se nós temos um culto, não podemos eliminar-lhe a liturgia. A liturgia é o quê? É um serviço público que nós prestamos a Deus. Os princípios litúrgicos. Em primeiro lugar, devemos adorar a Deus, temos de adorar a Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, o nosso culto tem de ter decência e ordem, segundo recomenda-nos o apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, o nosso culto precisa ter a presença do Espírito Santo. Nos cânticos, nas manifestações espirituais e dos dons espirituais, mas acima de todas as coisas, a nossa liturgia só será completa se a palavra de Deus, se a exposição da palavra de Deus tiver toda a guarida necessária. Eu não posso compreender um culto sem a palavra de Deus. Às vezes, vamos a uma reunião e temos de assistir a longas peças teatrais, depois coreografias, depois mantras infinitos, corinhos infinitos, e para a exposição da palavra de Deus, 10 ou 15 minutos. Que culto é esse? Que celebração é essa? E a situação fica pior ainda quando é celebrada a Santa Ceia do Senhor, que é a solenidade mais alta e sublime da igreja.
Vemos que a Santa Ceia, às vezes, não é devidamente celebrada. A liturgia, sim, tem princípios. E o seu princípio mestre é este, que o Espírito Santo esteja presente. E nós devemos comparecer à nossa igreja com o espírito de adoração, bem vestidos, bem trajados, e que não haja exposições sensuais na casa do Senhor. Ele está ali. O Senhor está ali. Adoremo-lo, pois. Retenhamo-lo, pois, em nosso coração para sobrevivermos este mundo que jaz no maligno. Bem. Pastor Cláudio Honor, a última pergunta é de um assunto que o senhor mesmo classificou como de urgência, a respeito do falar em línguas. Vamos ouvir a pergunta. Pastor Cláudio Honor de Andrade, minha pergunta é a seguinte: por que em Atos capítulo 2 baseiam-se a fé pentecostal em falar em línguas, sendo que sabemos que o falar em línguas ali foi idiomas e não línguas estranhas, como nós conhecemos nos dias odiérrimos? Meu nome é Lucas Gomes, falo aqui de Embu das Artes. Quando vamos ao original grego, nós não encontramos a expressão línguas estranhas. Em algumas versões da Bíblia, se não me engano, a versão revista e corrigida de 1969, há essa expressão línguas estranhas. Apenas línguas. Em Atos capítulo 2, nós precisamos considerar algumas coisas importantíssimas. As línguas ali faladas pelos apóstolos e discípulos eram sobrenaturais, ainda que humanas. Para quem falava, era sobrenatural. Para quem ouvia, era algo natural. E elas evidenciavam o quê? O recebimento do batismo com o Espírito Santo ou da efusão do Espírito Santo. Que elas representam a evidência, que elas são a evidência do recebimento do batismo com o Espírito Santo, o são. Não podemos negar. E hoje nós observamos que há alguns setores, mesmo dentro das Assembleias de Deus, que tentam negar esse fato. E eu fico muito preocupado com a despentecostalização de nossa igreja. Alguns setores acadêmicos querem despentecostalizar a nossa igreja. Palavrinha difícil. Eles querem fazer isso. Irmãos, nós observamos em todo o livro de Atos dos Apóstolos que a efusão ou derramamento do Espírito Santo foi acompanhado de línguas sobrenaturais. Nós temos o caso de Atos capítulo 2, o caso de Cornélio, Atos capítulo 10, o caso dos discípulos em Éfeso, Atos capítulo 19. Temos essas evidências, temos esses casos. A minha recomendação é que nós aceitemos o padrão bíblico e não o discutamos. A minha recomendação aos que não foram batizados com o Espírito Santo ainda é: deixem estes academicismo de lado e passem a buscar o batismo com o Espírito Santo. Busquem-no, busquem também a interpretação das línguas, a profecia e os outros dons maravilhosos, tanto os dons espirituais quanto os dons ministeriais. E observemos algo muito importante. Quem fala línguas estranhas pode falar tanto línguas humanas quanto línguas angélicas.
Para quem fala línguas humanas, repito, para quem está falando tomado pelo Espírito Santo, naquele momento, as línguas, ainda que humanas, são extraordinárias e sobrenaturais. Para quem ouve, não. Para quem ouve, diz, olha, está falando em inglês, a minha língua, ou em chinês, ou em hebraico. Para quem ouve, é algo familiar, mas não para quem fala. Por isso, não podemos apequenar de forma alguma a manifestação de línguas estranhas, porque elas fazem parte da efusão escatológica do Espírito Santo para estes últimos dias. E eu posso garantir-lhes uma coisa que todos devemos saber. O Espírito Santo está sendo derramado copiosamente hoje sobre toda a carne. Sobre nós brasileiros, americanos, africanos, chineses, é o que a Bíblia previu e está acontecendo. Previu não, é o que a Bíblia diz e está acontecendo. A Bíblia não prevê nada, a Bíblia diz, afirma, declara. Pastor Gunnar, queridos irmãos, nós temos de defender a fé pentecostal. Não há dúvida que querem destruí-la. E os inimigos de nossa fé não estão partindo de fora, estão surgindo de nosso meio. Por esse motivo, eu faço um apelo a todos os pastores. Voltem a pregar o batismo com o Espírito Santo. Voltem a ensinar acerca dos dons espirituais e ministeriais. Às vezes falamos sobre dons espirituais e não dons ministeriais. É por isso que nós temos uma tragédia ministerial hoje. Estamos ordenando homens que não receberam nenhum dom ministerial. Às vezes fala muito bem, é desenvolto, é um grande orador, mas isso não significa nada. Se não tivermos o dom que o Espírito Santo dá para exercermos o ministério, fracassamos. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma edição dos Diálogos Teológicos. Hoje colocamos o pastor Claudionor no paredão e metralhamos-lo com as perguntas que os alunos enviaram. E para nós foi uma grande alegria poder contar com a participação dos nossos alunos. E uma boa notícia, o pastor Claudionor sugeriu, e nós aceitamos como definição, o tema dos diálogos teológicos da semana que vem, que nós vamos então antecipar aqui para os irmãos já se prepararem e reservarem a data no calendário. Semana que vem falaremos sobre... A igreja passará pela grande tribulação? Então vamos estudar esse tema na próxima sexta-feira com a participação do pastor Claudionor de Andrade. Não perca, até lá. Vamos nos despedindo por aqui, irmão Mike. Paz do Senhor a todos. Alexandre. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Bruno. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Pastor Claudionor, sua palavra final. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, e não se esqueçam, queridos obreiros, falem apenas o que convém à sã doutrina. Amém, meus irmãos. Até a próxima edição dos Diálogos Teológicos, se o nosso Jesus assim permitir.